Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos ajeitar aqui. Sabe o que eu não sei? Colocar o nome. Vamos esperar o pessoal entrar, esperar a Mari chegar. Bem-vindo. Olá, sejam bem-vindos, pessoal chegando. Hoje a nossa live vai ser com a educadora física, Marinice Vieira. Vamos esperar aí o pessoal chegando. Eu sempre entro uns minutinhos antes para organizar tudo aqui, porque eu ainda não sei mexer muito bem. Oi, Maísa. Nós vamos conversar hoje com a educadora física Marinice Vieira e ela vai falar um pouco sobre a experiência dela, sobre o trabalho dela e sobre também os efeitos que os bloqueios mentais causam no nosso corpo. Enquanto isso, compartilha com os amigos, com os contatos, com a família, chama todo mundo porque vai ser bem interessante. Como que eu coloco? Alguém sabe como que coloca o nome aqui na live? Oi! Cissa, você sabe como que coloca? Gente, eu não sei como coloca o nome na live. Assim, sabe? Oi, Mari, a Mari sabe. Vou convidar a Mari aqui para entrar já e aí a gente vê se eu consigo colocar o nome na live. Que eu não sei, viu, Mari, colocar o nome na live. Vamos lá, enquanto isso o pessoal vai chegando. Pelo Hello! menos convidar alguém para a live eu consigo. Agora, fixar o nome da live eu nem sei fazer isso, Mari. Eu posso ajudar. Como é que faz? Enquanto o pessoal vai Depois no chegando, a comentário, gente vai. sem problema, a gente vai ajustando aí. Você coloca no comentário o que você quer de título, né? E aí você aperta a setinha, aí vai publicar. Aí quando publicar, você só clica em cima do que você escreveu, que vai aparecer para você assim, fixar comentário. Aí você fixa o comentário, entendeu? Eu não sei se eu consigo escrever aqui agora sem deixar o celular cair, que ele tá apoiadinho num lugar aqui bem seguro. Senão depois a gente põe o nome na live, não tem problema. Boa tarde, Sem problema. Jefferson. Vamos ver, pessoal chegando. E aí, tô feliz que você tá aqui. Essa Eu semana você que também! sabe, você é uma convidada. E eu vou contar uma coisa pra você. É a primeira vez que eu faço live sendo convidada. Você Olha, que acredita? honra, gente. Tô me Eu sentindo sempre até. Tô convido. mais tensa agora. Ah, até Ó, parece. Eu que tô aqui, super feliz de poder fazer isso com você. Tô até emocionada. boa tarde. Jefferson Francisca, Psico, bem-vinda, Psico Francisca. Ai, gosto dos colegas aqui também, viu? Pessoal, hoje então a gente vai falar sobre. A Mari vai falar, eu quero que ela apresente um pouco o trabalho dela, porque eu amo o trabalho da Mari, educadora física, mas ela tem uma onda sensacional, assim, muito humana, muito artística também, que particularmente, pessoalmente, me influenciou muito desde sempre.
E, e nós conversamos assim, né? Que tema que a gente pode trazer e tal. E aí ela veio com uma ideia que eu achei sensacional, que é falar dos bloqueios mentais. Coisa que em terapia a gente trabalha muito, né? Todos esses bloqueios, né? O bloqueio mental que está relacionado aí com os bloqueios emocionais. E ela trouxe isso, esse tema no sentido de como esses bloqueios, então, eles, eles interferem, né? O que eles fazem, como que eles interferem no nosso corpo. Então, Mari, como é que foi para você esse processo de trabalho, de sair um pouco só daquela visão que todo mundo tem, né, de um treinador físico, que é só essa parte do corpo, só essa preocupação assim, e levar o seu trabalho para uma dimensão maior, uma dimensão humana, uma dimensão artística. Conta para mim como que foi esse processo, porque eu conheço você desde 1990 e sim, seis, sete, não sei, 95, cinco. acho que foi 95, Paulinha. Sim, sim. E então assim, você praticamente estava recém-formada Não, quando não eu te tinha me conheci. formado. Então, Ah, ó, não tem como eu não começar pelo começo. Eu acho que desde o início que eu entrei na faculdade, que eu fiz faculdade de Educação Física na Unicamp, tudo fez parte para que eu me tornasse o que eu me tornei. Porque desde o início da faculdade, primeiro que eu escolhi Educação Física e, a princípio, minha família não foi de acordo, né? Porque educação física não dá dinheiro, não é futuro para ninguém. E a outra opção que eu tinha era de fazer artes cênicas. Aí era pior ainda, né? Como que um artista no Brasil vai sobreviver? E eu venho de uma família, de uma cultura, vamos dizer assim, bem rígida. Meu pai foi militar, então a gente viveu exatamente como um pai militar acaba sendo, né, por conta das suas escolhas, mas eu até acho que até isso foi um processo, porque eu vi o meu pai sendo de uma pessoa rígida, graças a Deus os meus pais ainda estão vivos, e eu vejo a trajetória, o quanto foi se transformando ao longo da vida, né? Então, se eu for comparar meus pais, de como eu enxergava eles quando eu era mais nova, quando era criança, e hoje, né, mais madura, eu também sou mãe. Então, a transformação, né, a trajetória, como a gente se transforma numa única vida, né? Então, quando eu entrei no clube onde você fez aula comigo, eu cheguei no clube para ser estagiária. Eu tinha ficado sabendo na faculdade que tinha uma vaga para estágio no clube. E aí uma amiga falou assim: olha, eu não vou naquele clube porque a pessoa que está lá dando aula, eu não vou conseguir ser estagiário dessa pessoa. Então, Mari, você não quer ir? E eu queria muito uma oportunidade, porque assim, no meio da ginástica artística, vamos dizer assim, naquela época, se você não era ginasta, você não podia ser uma boa professora, uma boa treinadora. E assim, eu acho que eu já nasci desafiando, sabe, Paula? Até voltando um pouco, que tem a ver com o que eu vou falar, inclusive, sobre os bloqueios mentais e tal, até o fato, eu fiquei sabendo recentemente, né, que eu tive um problema quando criança, quando bebê, eu tive uma infecção hospitalar, e tudo isso hoje faz total sentido, o porquê de algumas coisas que eu não tinha resposta, e aí eu, né, voltando lá atrás, desde quando a gente é bebê, desde quando a gente está no útero da nossa mãe, né? Lá já começa a nossa formação do nosso caráter, de quem a gente é. Então, lá atrás já estava acontecendo algo, né? Para eu me tornar o que eu sou hoje, né? E ainda estou em transformação. Isso não tem fim. Estou ainda no processo, né? Então,
minha mãe teve 5 filhos e eu fui a única cesárea, né? Que nasceu de cesárea. Aí não era para minha mãe ter me tido, né? Então, até essas questões, nossa, insisti para vir, né? E quando eu cheguei no Bonfim e tinha, pulando um pouco da história para não ficar muito longa, é, eu jurava que era para ser estagiária. Aí quando eu cheguei para conversar lá, fala assim, olha, é o seguinte, a gente acabou de demitir a professora que estava aqui e a gente decidiu que a gente vai contratar uma professora nova, sem vício, que nem formada é, porque na época não tinha CREF. Então você podia dar. Isso foi em 95, né? O CREF veio muito de tempo depois. É o órgão que rege, né? A educação física. E aí, naquele momento, foi o que começou a transformação, Paulinha, porque eu podia, na minha imaturidade, dizer assim, nossa, não vou ser capaz, porque ele veio com uma, assim, ó, as meninas é de competição, autotreinamento, depois quando eu fui conhecer o autotreinamento, falei, nossa, autotreinamento, né, de treinamento, elas participam de competições, elas são muito fortes, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não sei, o que não lembro, o que veio na minha cabeça, mas me deu uma certeza que ali ia ser o lugar, sabe? E aí eu falei, sim, Hum. eu vou. E aí e eu assim, eu não era técnica, eu tava ali para aprender. E aí o que me fortaleceu em aceitar foi que aquele coordenador falou assim, ó, todo o respaldo técnico que você precisar, curso que você precisar fazer, a gente vai te ajudar. Então, assim, a minha gratidão por aquele momento, por aquele lugar que você fez parte. Você estava entre as crianças que estavam ali para me recepcionar. Então, assim, eu sou muito grata porque foi aquele momento que eu me tornei quem eu sou, sabe? Porque eu enfrentei algo que eu não sabia que eu era capaz, mas eu acreditei no além. Não sei te explicar o porquê que eu acreditei nesse além. Eu não enxergava o que vinha adiante, mas mesmo assim eu fui topetuda e fui, entendeu? Eu fui. E aí eu fui trilhando, fui plantando esse caminho. Então, é, esse processo de ter um lado mais humanizado partiu daí, Paula. Porque, primeiro, eu não estava dentro do padrão de ser uma técnica de ginástica que foi ginasta. Eu tinha sido ginasta quando criança em projeto da prefeitura da minha cidade, né? A minha paixão era grande pela ginástica, por isso que eu escolhi educação física, e eu falava para mim mesma, nossa, um dia eu vou ser treinadora disso e vou ter meu grupo. Então, aconteceu isso, né? E para mim a maior surpresa que lá dentro da faculdade eu conheci pessoas, lógico, né? Tive amigos muito próximos que afinava das ideias, né? No sentido assim, na época não era muito falado no Circo de Soleil, mas a gente tinha uma paixão por esse Circo de Soleil porque um colega nosso do grupo ginástico, ele estava no Circo de Soleil, nem era o André, era o Guga, era o Guga. O Guga estava e o Guga que trazia essas informações do circo. Nem sonhava de estar no Brasil, o Circo de Soleil ainda não tinha chego. E vocês, Paula, foi o meu maior laboratório. Porque tudo que eu aprendia, eu aplicava em vocês. Eu fazia com vocês. Eu vivenciava com vocês. Eu não ficava na teoria. Então, assim, vocês, eu posso falar hoje com toda certeza, Paula, vocês foram muito privilegiadas. Porque vocês, não por mim, ai, porque eu não, porque vocês estavam abertas para. Vocês acreditaram e era genuíno o que eu estava passando para vocês. E vocês, a família de vocês vestiu a camisa, entendeu? Então vocês também foram amparadas pelas famílias. Então aquilo foi me empoderando, sim, sabe? Me fortalecendo e como ser humano. Então não tem como um profissional ser bom se a sua, né, se a sua essência não é boa.
e vice-versa. Então, se você tem a essência boa, tudo que você botar a mão vai ser bom, né? Tudo vai brilhar. Então, eu acho que ali foi o que me trouxe essa vontade de algo inovador, vamos dizer assim. Eu sempre gostei de desafio. Então, a primeira coisa, quando eu estava retomando só, para não ficar muito dispersa. Eu tenho esse costume de me dispersar, tá? Porque é tantas coisas pensando ao mesmo tempo, que aí quando eu vejo já estou falando outra coisa. Mas voltando lá no Circo de Soleil, foi o que me inspirou para desenvolver uma ginástica. A gente fazia ginástica artística, mas aí, ó, como o clube foi maravilhoso também. Eles poderiam, doida, o que você está fazendo? Eles me apoiaram, tudo que eu falava, eles me apoiavam, eu trazia ideias novas, eles apoiavam. Então, ao mesmo tempo que tinha a ginástica artística competitiva, tinha o grupo de apresentação, de ginástica geral, que na época a gente falava, né? Que agora a ginástica geral se chama ginástica para todos. Ah, Então, não, vocês mudou o nome, não chama em geral. Nossa, né? ó, me atualizei, demorei, vou até anotar. Pode anotar. Chama ginástica Você vai encontrar todos. ginástica para todos. E Legal. aí, dessa ginástica para todos, se transformou no circo, né, Paula? Então, a gente se tornou no grupo Mosaico. Era um Sim. grupo de performance, todas adolescentes. E, olha, Paula, hoje eu posso dizer com toda certeza, porque já vai fazer mais de 20 anos que eu estou na área. Eu nunca mais vivi o que eu vivi com vocês. Eu achava que no futuro, sério, é emocionante dizer e que bom que a gente está podendo conversar sobre isso, sabe? Eu achava que no futuro eu ia encontrar coisas mais fáceis, as pessoas estariam mais acessíveis, as pessoas estariam mais descoladas, as pessoas estariam abertas com as suas criatividades. Paula, eu repito de novo, eu nunca mais encontrei um grupo como vocês. E vocês não eram poucas. Começou com um grupo de 30 crianças. Depois esse grupo começou a ficar mais seleto. Mas, por fim, o nosso grupo firmou durante muitos anos 15 adolescentes. Isso para a dimensão que é muita gente. Adolescente, cheio de grilos, cheio de coisas, né? Então, assim, foi maravilhoso trabalhar com vocês. Hoje eu vejo, às vezes, assim, porque a gente acaba sendo também uma consumidora da arte, né? Então, eu procuro assistir as coisas e eu falo, nossa, a gente já fazia isso, né? Então, às vezes, alguém traz uma ideia inovadora, é muito difícil a gente criar, né? A gente pode descobrir sozinho, mas, né, pode inovar, pode dar a sua pitada, mas é difícil a gente colocar uma coisa completamente, né, inédita. Mas eu sei que, nossa, a Sim. gente já fazia isso. Nossa, a gente já fazia isso, a gente já fazia isso. E, Paula, o que eu aplico até hoje, o que a gente fazia há 20 anos atrás, entendeu? Porque era atual. Por que era atual? Porque era da alma. Porque era de todo o coração. Entendeu? Eu não sabia onde isso ia chegar, mas eu estava entregue. Então, eu posso afirmar com toda certeza que toda vez que a gente doa, né, doa de todo o coração, sem pensar no que você vai ter de resposta, é impossível o universo nos trazer de volta essa resposta. É só você não esperar, assim, vai fazendo, vai, anda para frente, não olha para trás. E aí as coisas, elas vão fluindo. Isso que a gente está fazendo aqui, esse exercício de trazer essa troca, né? Não chegou ainda a me perguntarem, nossa, Mari, agora você está virando blogueira, né? Porque a gente está exercitando as lives e tudo mais, né? E eu falo que assim, da minha parte, é um exercício de desbloqueio da comunicação. Que eu vou até ia falar que um dos bloqueios mentais é esse. E comunicação não é aquela pessoa tagarela, não. A pessoa tagarela, ela tem um baita de um bloqueio emocional aí importante. Por quê? Aquela pessoa prolixa, que fala, e é quilométrico, a pessoa só fala, ela não é clara e direta, ela tem sim um bloqueio de comunicação.
Então já parte aí, né? A gente poder ser clara e direta e fazer o outro entender o que eu quero dizer, não é simplesmente só abrir a boca e falar qualquer abobrinha. É realmente você estar entregue e doar aquela fala, né? A sua verdade, né? Através das minhas lentes. E não, isso quer dizer que eu seja a dona da verdade. Tem várias verdades, né? Então, mas a partir do momento que eu compartilho essa verdade, essa verdade reverbera no ambiente, no universo, porque o pensamento é matéria, né? Ele existe, ele é palpável, a gente só não tem essa condição de ver com esses nossos olhos humanos. Mas física quântica explica, né? Que o nosso pensamento, ele tem, né? Ele é matéria, né? É etéreo, mas ele existe, ele é concreto, né? Então, por que que eu falei para você, nossa, Paula, vamos falar sobre bloqueios mentais e o que que eles causam no nosso corpo? Já comecei falando da comunicação, né? E hoje eu tento pegar todas as coisas que eu vou conhecendo, que eu já vim conhecendo ao longo dessa trajetória da educação física, porque educação física, ela não é só o corpo lá do professor da musculação ou da academia. A área da educação física, ela é mega abrangente. Desde que você possa trabalhar com pessoas especiais, né? O pessoal às vezes foca muito nisso, né? Do profissional de educação física, não, já vai e pensa, não, é porque eu quero mudar o corpo, eu quero. Às vezes eu vejo assim, né, na minha visão, de que não sou da área e tudo, mas que ainda as pessoas vê a educação física só disso, né? Só cuidar do corpo, deixar durinho, sabe? Tirar a barriga, levantar o bumbum, vai lá na academia e pegar peso e não sei o quê, mas não é só isso. Não, e vai muito além. Eu gosto de musculação, até faz tempo que eu não vou por conta também da pandemia, mas é que também a gente acaba optando por várias outras coisas, né? Então, por que que eu tô falando isso? Até as atividades que eu escolhi para me aprofundar foi nessa intenção, já que todo mundo está fazendo isso, não que eu queria ser, a diferentona, né? Mas, quero que algo que me desafie. Então, eu vou para um caminho que as pessoas ainda não exploraram. Então, naquela época lá atrás, o circo foi uma novidade. Tanto é que a gente ia para os festivais, as pessoas falavam assim: Nossa, vocês fazem dança teatro. A gente olhava assim uma para a cara da outra: fazemos dança teatro. E na verdade a gente só estava fazendo ginástica numa linguagem diferente, porque a gente tinha toda uma questão com o teatro, com as expressões, outras expressões, né? A própria ginástica com uma outra linguagem, não era só aquela coisa do reto, né? Muita ponta de pé, coisas. A gente tentava quebrar um pouco, apesar de não conseguir às vezes, né? Porque a ginástica ela é bem rígida, o formato da ginástica é quadrada, né? Então, eu acho que tudo isso veio fazer com que eu me interessasse por o corpo de uma forma diferente. Hoje, atualmente, né? Estou trabalhando com ritos tibetanos. Não sei se você já ouviu falar nos ritos tibetanos, que é então, ele é parente, ele é primo da yoga, né? Os ritos tibetanos, eles é uma sequência de 5 exercícios, que a ideia desses exercícios é liberar energias dos chakras, dos centros energéticos. Para quem não sabe, quem está aqui na live e de repente não entende um pouco desses centros energéticos, eu não vou aprofundar, porque a ideia dessa live não é ser uma palestra, e sim um bate-papo, assim, eu vou trazer só reflexões, tá? E a gente pode aprofundar num outro momento cada tema. Mas, por exemplo, os chakras, né, que são os 7 centros energéticos principais, existem outros no corpo. Então, os principais são topo da cabeça, entre os olhos, garganta, na região do coração, um pouco acima do umbigo,
um pouco abaixo do umbigo e na base da nossa coluna. Então, esses são os 7 pontos principais. E esses São pontos, chácaras, né? chakras, e isso, centros energéticos, são os chakras, que falam, na yoga, nas outras culturas orientais. E esses chakras, eles têm eles giram, são bolas de energia com cores que giram, né? E esse giro é horário. Quando a gente é jovem, essa energia é tanto que emana fora do nosso corpo, fora da sala que a gente está, e ao longo que a gente vai envelhecendo, e o envelhecer tem a ver com a nossa mente também, ou então a gente vai adoecendo ou vai bloqueando esses centros energéticos, surgem as doenças e a gente vai enfraquecendo a energia desses centros energéticos. Coincidente ou não, não é coincidência, os centros energéticos, neles, são onde estão todas as nossas glândulas que regulam o nosso corpo. Então, se a gente for estudar a anatomia dos chakras e a anatomia do corpo, você vai ver, nossa, bem naquela região que as glândulas endócrinas estão ali para regular todo o funcionamento do nosso corpo, então tem a ver, tá ligado? Então, e assim, esses centros energéticos, eles são bloqueados, não é porque você contraiu só uma doença, por exemplo, através da mente. Por exemplo, até fiz uma listinha aqui para citar alguns bloqueios, tá? Que é bem clássico e é a vida inteira para poder desbloquear. Quem consegue sacar isso a tempo sofre menos. Então, ó, eu elegi 4 bloqueios mentais que a gente acaba desenvolvendo ao longo da vida, tá? E começa desde criança. O bloqueio da criatividade é aquela pessoa que fala, nossa, sou ruim de ideia. Pede para, vamos, é aquela pessoa que só faz o que manda, sabe? Que não tem aquela disposição de criar algo, ou então pensar algo diferente, ou então olhar, modelar uma pessoa, né? Observar uma pessoa que admira e não é que vai imitar, mas que vai fazer a sua leitura e usar aquilo como exemplo. Não é um plágio, mas você vai dar uma roupagem diferente para aquilo que você enxergou no outro, né? A criatividade tem a ver com isso também. Tudo que tem a ver com criação. O bloqueio da criatividade, o bloqueio de aprendizagem. Então, aquelas pessoas que criança, por exemplo, né? Ai, nossa, não, matemática não me entra na cabeça. Eu não sirvo para matemática. Meu lance não é exatas, é humanas. Ah, não, eu sou da biológicas. A gente já. Nossa, eu tenho pavor de tecnologia, detesto redes sociais, né? O bloqueio do aprendizado, né? Outro bloqueio, rejeição. Outro bloqueio, necessidade de aprovação. O bloqueio da necessidade, cada um desses bloqueios está relacionado com algum momento da nossa vida lá atrás, seja na nossa formação enquanto criança ou no útero, e aí vou viajar agora também, até mesmo em questões de ancestralidade, né? A gente herda de nossos avós, bisavós, isso também tem a ver, os bloqueios, que a gente também pode quebrar isso, isso não é para sempre, a gente pode quebrar isso. Por exemplo, o bloqueio de necessidade de aprovação tem a ver com a experiência que você tem com alguém na sua família que é centralizador. Um pai, uma mãe, uma avó, um irmão, centralizador. A rejeição, o bloqueio da rejeição, tem a ver com abandono. Em algum momento na sua vida, você se sentiu abandonado. Então, vai vir esse bloqueio da rejeição e você acha que sempre, todo relacionamento que você entra, ai, tá me rejeitando. Não é o outro, o problema não tá no outro, tá em você, né? O outro bloqueio que eu mencionei, que é o da aprendizagem, tem a ver com a autoridade. Alguém muito autoritário na sua formação, né? Contribuiu para que esse bloqueio acontecesse. Na verdade, nunca é o outro que é responsável pelos nossos bloqueios.
somos nós, porque a gente permite. O outro só foi um Sim. personagem para desencadear. A gente que Uhum. aceita ou não, né? E o último bloqueio que eu mencionei, né, desses quatro, que é o da criatividade, tem a ver com afeto. Em algum momento na nossa vida a gente sentiu que não era amado. Então a gente vai ter um bloqueio na criatividade. Então, assim, Mari, da onde veio tanto esses conhecimentos? Gata, viver é um conhecimento. Então, assim, o conhecimento ele nunca tem fim. Então, eu me recuso a, a ser uma profissional, né, de educação física que todo ano faz a mesma aula, por exemplo, né? Dá aula do mesmo jeito. Eu sempre tento colocar como meta que eu vou que são ciclos. Então, o ano é um tempo bom para a gente concluir um ciclo e iniciar o outro. Você não precisa mudar de emprego, né? Ou mudar completamente, mas dentro daquele lugar, você vai trilhando novas conquistas, novas conquistas. Então, isso foi me mantendo cada vez mais antenada para o que as coisas que pudesse agregar ao meu trabalho. Então, hoje, por exemplo, eu estou concluindo um curso de arte terapia, né, uma formação, que você fala, nossa, mas o que tem a ver? Educação física, arte terapia, circo, pilates, ritos tibetanos e ginástica íntima feminina, que eu trabalho também, para mim, tá tudo interligado. Então, dessas atividades que hoje eu estou desenvolvendo, que eu mencionei agora, os ritos tibetanos, ginástica íntima feminina, só faço a ginástica íntima feminina porque pode até ser um preconceito meu, mas o universo masculino, não sei se me aceitaria para eu entrar, eu teria que fazer um trabalho, até penso, não está descartado, de, né, me trazer um pouco mais de, olha, pode confiar que eu não estou fazendo bobagem, de trazer uma outra visão para que a ginástica íntima masculina seja trabalhada também. Mas o que tem a ver? Os dois Então, primeiros chakras. deixa eu entender, então. Existe a ginástica íntima feminina, que é o que você tá trabalhando junto com os ritos tibetanos, junto com o tecido também, né? Que você sempre continuou no tecido acrobático. É, e tem também, então, ginástica íntima masculina. Aí, pessoal, homens e mulheres, existem para os dois, então. Sim, E porque na como verdade, pode que é falar. essas duas? Como que é a ginástica íntima feminina, a ginástica íntima masculina? Sabe por quê? Porque por conta de todas essas coisas que você está trazendo, esses bloqueios, a criatividade, a aprendizagem, a rejeição, a necessidade de aprovação, né, de aceitação, são coisas que a gente trabalha muito como psicólogo no nosso, com os nossos pacientes. São coisas que de uma certa forma, é muito comum aparecer num consultório, né? Justamente por isso, porque desde a nossa formação, são as crenças limitantes da nossa mãe, que a gente está ali na barriga dela, então isso de certa forma passa para a gente, depois todas as outras coisas que a gente vai vivendo na nossa primeira infância, tudo isso que você trouxe. Então, todos nós temos alguma coisa relacionada a isso, né? Eu acredito que uns mais, outros menos, mas a gente vem com essa carga, como você disse, né? Uma carga até de ancestralidade. Então é muito comum aparecer isso, tanto em homens quanto em mulheres. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é a atividade física junto com a terapia. Homem, mulher, não importa, mas eu sempre falo, olha, é muito importante você fazer uma atividade física, que seja 20 minutinhos do seu dia, mas é importante. Então, como que seria essa ginástica íntima, feminina e masculina? Boa, Paulinha. Ó, não tem diferença, tá? Não tem diferença do homem e da mulher, não tem, porque não tem a ver com o órgão sexual, e sim a estrutura.
física, né? Do assoalho pélvico e os chakras. Porque assim, na mesma região que está o meu chakra basal, tá na chakra basal do homem, né? Onde está a região do chakra, o segundo chakra, que é o sexual, né? Ou então umbilical, em outras vertentes que falam, é o corpo humano, né? Então não tem a ver ser homem ou mulher. Então, o porquê de trabalhar a ginástica íntima masculina ou feminina para desbloquear esses primeiros chakras. Porque a ideia é, a energia, gata, vem da terra. Por que você acha que a gente está aqui nesse lugar, você está aí, eu estou aqui, tem o chão aí embaixo dos seus pés? Tem. Uhum. Parede? Tem. Tem. Teto? Também tem. O chão é o lugar que Deus nos deu. Porque por mais que esse chão que foi construído tal vai quebrar, vai ter o chão lá para eu apoiar o pé. Parede, tudo que nos protege, ó, já comecei também a falar de bloqueios, ó. Tudo que nos protege impede da gente crescer. Parede, teto. Isso, vamos usar uma figura de linguagem aí. Tudo que me protege não deixa eu expandir. Então, o que acontece? Por que eu bloqueio? Eu vou me proteger. Deixa eu me proteger aqui. Parou de crescer. Parou de expandir. Parou de aprender. Parou de evoluir. Entendeu? Então, essa sensação de conforto que os nossos bloqueios nos traz, né? Que nem, ó, desculpa de comentar, só para dar um exemplo, né? Que você colocou assim, minha mãe, os bloqueios da minha mãe, não é o que passou, né, para você, não. Você aceitou esses bloqueios também, entendeu? A culpa não é dela, né? Então, a gente, às vezes... Mas no sentido de ancestralidade. E aí a gente aceita e separar o e Isso. E a gente tem condições de quebrar esse bloqueio da família toda. De você em diante, os próximos que virão, você pode eliminar essa crença limitante que vem sendo carregada de tempos em tempos da sua família. Você tem esse poder. Aí você me fala, o que a atividade tem a ver com tudo isso? A atividade física é um pretexto para a gente trabalhar todas essas questões que a gente vai no consultório do psicólogo. Agora tem a questão do online. Eu faço terapia online, é maravilhoso. Não vou trocar nunca mais, porque assim eu faço sem correria, faço no meu momento, sem sair de casa, na proteção da minha casa, enfim. Então, a atividade física vem complementar o que o cabeção tá lá, a mil, vai tentar diluir isso para outras partes do seu corpo e trabalhar a sua mente. Então, quando você vem com uma atividade como o tecido acrobático e a ginástica são bem próximos, né? Por exemplo, aqui eu vou falar um segredinho de quem trabalha nessa área, como você bate o olho na pessoa e você sabe mais ou menos se a pessoa vai te dar trabalho ou não, né? Um ginasta, quando você vai, sei lá, fazer uma seletiva de ginástica, vai escolher as meninas que vão compor sua equipe de treinamento. Você primeiro olha para o corpinho dela. Primeiro você tem que olhar para o ginasta, no caso da menina. Tem ombro largo, quadril fininho e tem uma estrutura leve. Por quê? Para poder virar mortal, para poder fazer flic-flac, para fazer as acrobacias sem danificar as estruturas. Certo? Um ponto físico. Outro ponto físico, quando você olha as pessoas que vêm com tecido acrobático. Pessoas que são muito abertas. Então quem é atriz e ator, vai se dar bem porque, olha, é expansivo, vai se dar bem. Não vai. Sabe por quê? Eu preciso que essa pessoa que vem com tecido acrobático seja mais in. Até vou fazer com o meu corpo aqui, tem que ser mais in. Aí você fala, nossa, essa pessoa meio corcunda, né?
é meio corcunda. Então, sim, e essa corcunda, esse fechar, o chácara cardíaco tem um porquê. Aí eu vou investigar, lógico assim, né? Ao longo de uma trajetória, às vezes até longa, não é no primeiro ano que eu consigo descobrir, é aos pouquinhos, é sensibilidade também. Por que que aquela pessoa, seja criança, adulto, amo trabalhar com adulto no tecido acrobático, vem com esse formato de corpo? Aí você vai saber. No tecido aparece tudo. Porque no tecido aparece, ai, meu braço é fraco, ai, eu sou fraca, ai, eu não consigo. Aí já começa. Ah, aí você já percebe que a pessoa tem uma baixa estima. A blusa levanta, a barriga aparece. Meu Deus, apareceu minha barriga. Aquela coisa com o corpo. Então, a atividade física, ela mostra tudo quem a gente é. E aí cabe ao profissional que está te auxiliando ter a sensibilidade, o amor pelo ser humano e saber trazer as ferramentas certas para você. Por isso que eu sou fascinada pela educação física, eu sou apaixonada. Eu não, sabe, eu escolheria 2000 vezes a educação física para trabalhar, porque é uma cada ser humano que chega é uma novidade. Não é uma receita de bolo. Então, por isso que eu fujo até de, para mim é pouco ser professora de academia, porque, né, e se eu optar em ser, pode ter certeza que nesse lugar eu vou criar. Então, assim, é uma visão errada de achar que tudo tem uma receita de bolo, né? Você pode inovar no seu espaço, mesmo que todo mundo esteja fazendo a mesma coisa, né? Então, eu tenho optado por essas práticas, Paula, para justamente, tem vindo muitas pessoas que não precisa nem abrir, falar que tem bloqueios na região dos primeiros chakras, né? Que é o basal e o sexual. E o primeiro chakra, ó, até anotei aqui para contar para vocês, que ó, o básico, que é o primeiro chakra lá na base da coluna, ele é o principal modelador dos estímulos da vida orgânica e espírito, né? E o que está acima dele, né, o segundo chakra, tá ligado à fisiologia da alma, ao campo das emoções, os sentimentos primários e também do sistema nervoso, onde as emoções violentas paralisam a digestão e afeta o fígado. Então, assim, meu, como assim? Tudo isso, então eu opto pela base, porque se você obstruir esses centros energéticos, ele não sobe. Ah, mas para que eu quero que ele suba? Para que você possa se elevar e começar a perceber o mundo de uma forma diferente. Se conectar com o Criador, se conectar com o Divino. Porque ele o tempo inteiro está falando com a gente. E a gente não tem a capacidade de ouvir, porque está obstruído os canais de comunicação. Pineal, que tem a ver, né, com essa comunicação com o etéreo. A pineal, ela é bloqueada, sim, através do que a gente consome, de imagem, do que a gente se alimenta. Uma curiosidade, sabia que a gente ingere metais, né, na nossa alimentação? Por exemplo, na pasta de dente tem metal. O metal bloqueia a pineal. Então, qual é a função da pineal? É o nosso, né, a intuição. Ai, por que eu não consigo perceber as coisas? Porque está bloqueado. Então, são N coisas que ao longo da vida a gente vem fazendo, que aí chega numa... Mas, poxa, eu não era assim e me tornei? Sim. E não é por conta só do externo, é o que a gente permite. Então, ó, anota aí, ó, o que você escuta, o que você vê, o que você escuta, o que você vê, o que você lê e com quem você anda, é o que te define e que se esses bloqueios vão ser maiores ou menores. Então é isso, basicamente.
todo o ambiente, tudo que a gente vivencia desde o primeiro dia de vida influencia, e aí a gente tem sim essa capacidade de observar aquilo que a gente está vivenciando e dizer: isso cabe a mim, isso não, isso é meu, isso é do outro, isso pertence a mim, isso pertence ao outro. E a atividade física, a terapia, a boa alimentação auxilia nesse processo de de limpeza energética, de encontro consigo mesmo, encontro com a sua verdadeira essência. Exato. E quanto mais a gente se autoconhecer, né? Nem todo mundo está disposto de ir fundo e saber quem você verdadeiramente é. São poucas pessoas que têm essa coragem. Mas quando você toma essa coragem, é inevitável que os óculos se caiam, né? Que você comece a enxergar de uma maneira diferente, não só o seu corpo, mas tudo que está em volta, porque o nosso corpo é o que a gente consome, o que a gente bota para dentro. Então, por exemplo, o que que você tá vendo nas redes sociais? Como que você está nutrindo a sua alma? O que que você está assistindo Exato. na TV? Que música você está ouvindo? Que alimento você está comendo? É mais da natureza ou é industrializado que é mais prático? Uhum. Entendeu? Então, assim, não que é para virar uma neura, mas realmente uma tomada de consciência. Ah, eu posso melhorar. Não, pode, não dá, de repente não dá para ser perfeito, mas dá para começar, para melhorar. O lance é fazer. O feito, o fazer, mesmo que seja mal feito, isso eu aprendi recentemente. Antes eu venho de uma crença limitante. Não, só vou fazer se eu tiver certeza. Não, faz. Uhum. É melhor fazer do que não fazer. Porque aí você já está entrando num outro lugar que é da procrastinação. E esse lugar, para você sair, minha amiga, pode levar uma vida Sim, inteira, né? Então, eu acho que o lance é fazer. E é o que a gente está fazendo, saindo da zona de conforto, gata. Porque não é fácil fazer live. E também não é difícil. É simples. Mas o lance do se comunicar, do se dispor, o fazer, é o primeiro passo, né? Então, eu motivo todo mundo que está aqui, as 4 pessoas que estão aqui, em fazer uma live de qualquer coisa, que seja de bobeirinha, né? Porque a gente fica pensando, o que que o outro vai pensar de mim? Gata, gata, não precisa. O outro não precisa, né? Não que a gente não se conforto. importe com isso. Não que a gente diz, ah, não me importo com o outro. Não é isso. Não é isso. Desbloqueia essa questão da aprovação aqui, ó, necessidade de aprovação, né? Uhum. Tem que quebrar isso aí. É isso, amor. O que mais que eu posso falar a Ótimo. respeito? Sabe uma coisa, você falando, eu estava pensando na minha própria experiência com todo esse processo e principalmente com o tecido. O tecido, para mim, ele é muito mais do que uma atividade, porque a gente sabe que é uma atividade física. Gente, verdade, mexe com todos os músculos. É impressionante. Músculo que a gente nem sabe que existe, porque nem dói. Aí, quando ele dói, a gente fala: nossa, tem um músculo aqui, gente, tem uma coisinha aqui. Então, assim, não é só o braço, não é só a força ali, né, de braço, de perna, não, é tudo, é impressionante. Olá, sejam bem-vindos. Para quem está chegando agora, mandou um oizinho aí. Então, o tecido, Mari, desde o princípio, hoje, né, eu penso isso, porque na época eu era muito pequena, era adolescente, estava entrando aí na adolescência, tal. Então eu não tinha a visão, obviamente, que eu tenho hoje. Mas eu sempre tive muita ansiedade. E talvez hoje, se você lembrar da época, talvez você vai concordar comigo,
porque eu ficava muito nervosa quando ia competir. E aí, depois, quando a gente começou a fazer as apresentações, eu ficava extremamente nervosa. Eu me lembro de uma cena que foi antes da gente começar com o grupo Mosaico, que foi numa competição. E eu estava tão de ginástica artística, né? Eu estava tão ansiosa que a ponta dos que os meus pés, os meus dedos, eles ficaram tão gelados e tão roxos que eu me lembro da cena, você abaixando e tipo esfregando assim meu pé para aquecer. Então eu era uma pessoa ansiosa, eu não sabia que eu era ansiosa, eu não sabia que isso se chamava ansiedade. E aí, você falando hoje, eu vejo como que a atividade física me ajudou nesse processo de entender a ansiedade e saber controlar, porque não é o que eu falo, não é uma cura da ansiedade. A gente equilibra as nossas ansiedades, né? Aprende a lidar com elas. E depois, quando a gente foi crescendo mais e criamos um grupo e tal, eu me lembro como eu ficava ansiosa e da apresentação, né? Nessa época eu comecei a fazer teatro também. Quando a gente começou com o grupo do Também. Mosaico, eu comecei a fazer teatro, o que me ajudava bastante. Então, assim, eu fui inconscientemente buscando formas, acho que de tentar suprir essa necessidade de me sentir melhor nesses momentos que eu acho que eu me cobrava muito, assim, que eu queria que saísse tudo perfeito, aquela coisa da ansiedade mesmo. E até hoje, o tecido, para mim, não é só uma questão de trabalhar o meu corpo, de trabalhar de todos os músculos. Primeiro que ele é super artístico, ele é dançante, vamos dizer assim, e eu simplesmente amo isso. Eu acho que o esporte, para mim, ele tem que ter um pouco dessa arte, dessa expressão corporal, porque senão eu não consigo. Eu já vi, por exemplo, uma academia. Eu acho que é ótimo fazer academia, é muito bom, mas eu tenho mais dificuldade, eu particularmente tenho mais dificuldade porque é aquilo muito repetitivo e eu não crio nada, eu não consigo criar ali. Eu só tenho que fazer movimentos repetitivos. Então, assim, no tecido, eu tenho uma infinidade de. Eu posso pegar um movimento, né, técnico no tecido e fazer ele dançando, fazer ele como expressão, colocar uma música X e entrar num personagem por causa daquela música e fazer todas aquelas coisas no tecido como um personagem que eu criei, com uma história que eu criei a música que eu escolhi, dançando, fazendo expressões faciais, expressando todo o meu corpo. Isso é fantástico. E aqui eu tive momentos também aqui na Argentina de ficar mais ansiosa, né? Coisas relacionadas ao trabalho, coisas que foram acontecendo aqui, que eu falei, gente, se eu não fizer o tecido, é como mais uma terapia. A minha terapia, mais o tecido, porque é impressionante como eu tenho, a minha personalidade é uma personalidade que precisa estar em contato com alguma coisa artística, né? Eu preciso disso como um propósito de vida mesmo. E o tecido, ele vem como um dos meus propósitos de vida. Então, ele estimula a minha criatividade, ele estimula a minha noção, né, corporal, porque quando a gente está de ponta cabeça, a nossa noção corporal, gente, é totalmente diferente. Experimentem ficar assim, né, plantar uma bananeira, como as pessoas falam, né, fazer uma parada de mão, e tentar mexer o lado esquerdo, o lado direito, né? Vocês vão entender que é o processo, né, Mari, dessa noção corporal, a minha criatividade, a minha ansiedade, né, os meus medos. Então, lá, quando eu tô lá em cima, eu tô enfrentando vários medos. O medo pode ser que eu esteja num momento, às vezes, né, que eu tô mais ansiosa no sentido de querer ser aprovada, como você diz,
né? E aí a gente tem aquela ansiedade, essa necessidade de, eu tô fazendo, tô num momento da minha vida que isso desperta mais em mim, essa necessidade de aprovação. Pô, lá em cima, eu tô desbancando todos os meus medos, porque eu tô fazendo, tô passando assim, tô descobrindo que eu posso muito mais daquilo que eu imagino. Quando eu consigo fazer uma série de não sei quantos exercícios, antes eu subia, eu conseguia fazer dois. Agora eu sempre consigo fazer quatro uma vez só. Pô, isso é ótimo. E depois, no próximo mês, daqui uns 2 meses, eu vou lá e subo e consigo fazer, não sei, mais 10 exercícios, não sei quantos, assim, um exemplo. Então, assim, eu não preciso. Daí, aí a gente se dá conta e fala, não, eu não preciso. Eu estou exagerando nessa necessidade. É claro que todo mundo quer ser querido, quer que o nosso trabalho atinja as Que é pessoas de amado, né? amado. Todo mundo quer, né? Tem isso de comunitário, né? De que, ó, o que você está fazendo tá bem, o pessoal está gostando, tá dando certo. Ok, mas quando isso se torna uma ansiedade, a gente precisa, né? Como isso acaba travando a gente, então, eu só vou fazer se eu tiver certeza que o mundo inteiro vai gostar, que todo mundo vai gostar. Aí já se torna algo, né, que foge dessa normalidade, vamos dizer assim, de todo mundo querer ser amado, porque todo mundo quer. E na Então, hora que a assim, gente sacar que o tá tudo dentro tecido, da gente, não tá fora, né? uhum, sim, tá Eu, tudo co- dentro da gente. eu costumo É dizer, impressionante. Paula, que não só o tecido, mas toda atividade física, mas eu vou falar em especial o tecido, que eu já trabalho mais de 20 anos com isso. É perfil emocional. Então, o que quer dizer isso? Não é para todos, tá? Então, às Uhum. vezes, você fala assim, eu quero fazer CrossFit porque me disseram que é bom. Tá, mas nem toda atividade é para todo mundo. Eu adoraria ser surfista, por exemplo. Primeiro, morro de medo da água. Segundo, não moro na praia. Então, eu vou ficar frustrada porque eu não estou realizando esse sonho. Não, porque não dá para realizar. E não é que a gente não seja capaz. Não é para ser. Então, às vezes, no tecido isso acontece bastante, né? Das pessoas virem, porque tem um pensamento em relação àquela atividade, mas nem, não quer dizer que a pessoa não serve, tá tudo aqui. Porque você fala, então, tem a ver com a composição corporal. Então as magrinhas, lá, lá, lá. Não, não, tem nada a ver com isso. Vai facilitar você ser mais leve? Vai. Mas, ó, tá aqui o quanto você acha que você é capaz de carregar um peso, né? Ainda mais que a galera vem com essas questões, meu braço é fraco, eu nunca fui forte de braço. Aí você vê lá, carrega um monte, né, com o tecido. Então, o tecido, sim, ele traz uma terapia, sim, uma consciência do seu corpo e do seu interior. Porque, assim, ó, uma coisa que eu, como professora, né, percebo muito, não é só a questão, não é a questão física fica em segundo plano. Mas, por exemplo, a menina que é medrosa dá menos trabalho do que a menina teimosa, aquela que não consegue receber disciplina, ordem. Tem gente que não suporta receber ordens, né? Porque já vem com alguns traumas, vamos dizer assim, que alguém já foi muito autoritário, sei lá, e aí não escuta nada, né? Então, essa questão de Uhum. não conseguir escutar porque o comando é todo verbal, né? Você Não, até isso é ensina o muito movimento, ruim. é verbal. Se você não tiver antenada com quem está falando com você, seu professor, você pode se estrepar no tecido, né? Ficar preso, se machucar. E assim, eu sou fascinada por esse tipo de atividade que é bem desafiador até para a gente, né? Orientar o aluno. Você tem que estar com o olhar sempre além, sempre além. Você tem que estar imaginando o que ele está pensando, né? Então, é muito, muito louco, assim, muito legal, muito gostoso. Eu também adoro. Nossa, particularmente, essa é a minha experiência assim com o tecido. E hoje avaliando, eu vejo nosso tecido, a ginástica, mas o tecido tal, que depois eu continuei e continuo.
é, é realmente representa tudo isso, assim. E eu adoro ir lá e falar, nossa, olha, hoje eu superei, hoje eu descobri alguma coisa a mais de mim, né? Hoje eu descobri que ó, meu limite não era esse, eu pensava que era esse, mas nossa, ó, eu cheguei ali. Então, e aí a gente traz